Legal, gente. Então, nossa aula está sendo gravada aí. No Canvas ela vai ficar disponível durante 14 dias. No YouTube ela vai ficar disponível até o final do semestre, certo? A gente acabou de fazer uma pequena revisão aí sobre as técnicas de projetos de algoritmos. Você tem essa revisão aí agora. Se você está com dúvida em como é que funcionam esses algoritmos, sugiro você dar uma olhada no livro, ou se não, assistir os últimos vídeos do canal. Se inscreve no canal, dá joinha. É, então, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver um problema que ele é muito relevante em várias áreas, que é o problema de soma de subconjuntos. A gente vai olhar na prática, né? A gente vai olhar a definição do problema e como que a gente pode resolver o problema usando uma estratégia de backtracking, justamente para ilustrar como que a gente pode implementar uma estratégia de backtracking. Tá bom? Esses slides já estão disponíveis, já está disponível para vocês, os conjuntos de slides já estão disponíveis para vocês no Canvas. O exemplo que eu vou mostrar também na aula também já está disponível no Canvas. Então, se quiser baixar aí para acompanhar no seu computador, fica à vontade. Tá bom? Então tá. O que é o problema de soma de subconjuntos? Ele é um problema, né? A gente gosta das formulações matemáticas, né? Então, basicamente é um problema assim. Imagina que você tem um conjunto de inteiros. Conjunto de inteiros positivos. Então, o que é um conjunto de inteiros positivos? Né? Conjunto de inteiros positivos. 3, 4. Depois está aparecendo duas vezes. Tem números repetidos aí? Tem números repetidos? Porque a gente não quer números repetidos. Não faz diferença, não. Tem 6. Boa. Tabela hash de vocês está boa, hein? Pronto. Isso aí é um conjunto de inteiros positivos. Né? Então, vamos chamar esse conjunto aí de S. Certo? O negócio é o seguinte. Eu quero achar um X. Eu quero achar um conjunto X que satisfaz a seguinte propriedade. Esse conjunto X ele é formado pela soma dos elementos que tem um resultado, um valor de D. Né? Você quer encontrar o subconjunto do conjunto S, onde se eu somar todos os elementos desse subconjunto, eu obtenho uma soma, né, igual a D. Então, se fosse aqui, né, esse subconjunto ele tem que somar D no final. Soma D. O André já falou ali. André, muito legal você colocar essa coisa aí, que assim, isso está ilustrando bem na prática o exercício fundamental, né? Vamos falar assim, a coisa mais importante que a gente tem quando a gente estuda PAA, né? Projeto de algoritmos. Projeto e análise de algoritmos, né? O André falou assim, que parece com um problema na mochila. E é justamente por causa disso que a gente estuda esses problemas. Porque você vai começar a visualizar como que você consegue transformar um problema no outro. Vocês vão ver que, na verdade, os problemas eles são todos similares. Na verdade, só entrando um pouquinho aí, isso daqui a gente chama de redução de problemas. Né? Não sei se vocês ouviram falar ali nisso na prática. Redução de problemas. Que a ideia toda, na aula teórica, né? A ideia toda é que a gente sempre pode transformar um problema no outro. Depende como que você mapeia as variáveis, certo? Claro que os problemas eles têm que ser da mesma classe de algoritmos e tal,
Mas, inclusive, existem, vamos falar assim, 3 problemas fundamentais da computação. 3 problemas? Não sei, é um conjunto de problemas. Agora me fugiu na memória. 21. 3 para 21 é difícil, né? 21 problemas fundamentais da computação que a gente consegue mapear, tipo, todos os problemas para aqueles ali. É bem interessante. Depois vocês dão uma olhada. É um livro do Gray, de 1970. Chama Computers Intractability. Depois eu tenho o nome do livro aqui lotado, vou passar para vocês. Mas enfim, sim, parece com um problema na mochila, porque na verdade ele é como se fosse um caso especial do problema na mochila, tá? Mas por si só ele é aplicado em tanto, esse caso especial ele é aplicado em tanto de lugar, tá? Por exemplo, que eu trouxe aqui, ele é a mesma coisa de um problema de escalonamento de processos. Vocês que estão estudando lá SO, é muito simples a gente ver essa redução do problema de soma de subconjuntos com o problema de escalonamento de processos. Por quê? Você pode imaginar que S é o conjunto de processos que você tem que são candidatos para serem escalonáveis, tá certo? Então, vamos dizer assim, né? Você tem um processo, você tem esse conjunto de processos. Aí o S aqui, ele te dá, por exemplo, o tempo que cada um desses processos ele gastaria de computação no seu sistema, né? E o D seria basicamente o tempo que você tem disponível de processamento. Então, você quer simplesmente selecionar aqueles processos que ocupem esse tempo disponível que você tem de processamento, sem que haja desperdício do seu processador. Então, de certa forma, isso é um algoritmo de certa forma, é um problema de soma de subconjuntos. Vocês conseguem ver essa transformação, essa redução do problema aí, gente? Deu para enxergar isso? Como que você aplicaria para resolver esse problema? Eu acredito que como vocês estão fazendo SEO, né, e já passaram pela parte de escalonamento, acho que por isso que eu trouxe essa comparação aí. Comenta aí, só para eu saber se foi um exemplo legal e deu para visualizar. Se não foi, eu tenho que trocar para a próxima turma. Mais ou menos, já sim. E ó, eu li o último. Você não entendeu ou você entendeu, mas não ficou muito claro? Não entendeu nada? Você não entendeu nem a definição do problema? A Camila falou ali que ela consegue visualizar isso com o tamanho de memória disponível. Ou Camila também pode ser, tá? Se você falar que aquilo ali são os consumos de memórias, também poderia ter. Você quer encontrar um conjunto de memória, um conjunto de processos, ou conjunto de alguma coisa que caberia na memória dada. Oi, Ian, mas o lance todo é que a gente tem que selecionar um subconjunto de S. Entendeu? Então, por exemplo, se eu quiser um subconjunto que tem um valor de 7, eu vou selecionar, ó, esse cara aqui é o meu subconjunto de valor 7. Ó. Isso aqui é um subconjunto de valor 7. Mais o que? Isso aqui é um subconjunto de valor 7. Se eu seleciono o 5 e o 2, é um subconjunto de valor 7. Reparem que tem 3 soluções possíveis para esse problema se eu uso um conjunto de valor 7. Né? Bom, deixa eu ler aí e a gente tenta tirar as dúvidas. Ó. Porque os dois somados sempre vai ter o total.
Então, essa ideia de CPU utilizando que é para pegar. Tá. O negócio é o seguinte: é que você vai pegar. Você vai selecionar o subconjunto daqueles processos, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? O problema não é definido assim, não. Imagina que cada processo tem uma. Cada processo está atribuído a um tempo de processamento, tá certo? E aí eu falo assim com você, ó. Eu tenho 7 unidades de processamento, 7 quantum, 7 qualquer coisa que você queira chamar para escalonar os processos. Então, você tem que selecionar dentro daquele conjunto de processos que você tem um subconjunto que a soma deles vai ser igual ao tempo que eu tenho disponível. Então vamos dizer que eu chegue assim e fale assim: ô Ian, o negócio é o seguinte, eu tenho, sei lá, 7, um D igual a 7, né? D igual a 7. Aí eu falo assim, encontra um subconjunto de processos aí que soma D igual a 7. Aí você fala assim, beleza, roda o 6 e 1. É igual a 7. Ótimo. Aí eu chego para você e falo, não é 7, eu quero 13. Né? Aí 13, 6 e 1 não dá 13. Né? Pode ser o 5 e o 8. Pode ser o 5 e o 8. Mas pode ter mais. Pode ter um outro. Né? Pode ser, sei lá, 3 mais 2 e 8. Então, tem várias respostas ali. Certo? Gente, ficou mais claro agora o problema? A gente vai ver um exemplo, vai ficar isso bem mais claro. Né? Mas eu só quis trazer isso para vocês enxergarem essa questão da redução de problemas que vocês podem fazer, no caso, problema de escalonamento de processo. Até mais para motivar também, porque às vezes vocês ficam achando, poxa, estou estudando problemas de subconjuntos, é totalmente teórico, não serve para aplicar em nada. Não, serve. Serve, tá? É só você, o algoritmo vai ser o mesmo. Tá? O lance é que esse problema aqui, ele é um problema NP completo, tá bom, gente? Um problema NP completo, vocês estudaram problemas NP completo e NP difícil. Qual é a diferença de problema NP completo e NP difícil? Alguém sabe? Coloca assim, sei. Qual que é a diferença aí, ó? Ó, quase. Ele falou linear, tinha que ser polinomial. Tava quase. Linear porque existe essa pequena diferença, né? Mas é isso daí, né? Na verdade, é que a gente encontrar a solução, do problema é difícil pra caramba, né? Exponencial, fatorial, né? Combinatorial, né? Só que se eu falar assim, ó, toma essa solução aqui, verifica se ela é realmente uma solução do problema. Você vai lá e verifica em tempo polinomial. Então, encontrar a solução é difícil. Isso. Difícil na característica de ter essa complexidade computacional muito grande, mas verificar é fácil. Tempo polinomial, né? Mas aí, assim, esse tempo polinomial pode ser finito, né? Pode ser cúbico, pode ser quadrático, pode ser linear, tanto faz, é polinomial, né? O Ian perguntou, né? Falou, para saber se um NP difícil para um NP completo, você tem que voltar o difícil para o completo. É justamente. Esse voltar aí, ó, é justamente esse cara aqui que a gente chama de redução. Tá bom? A gente está transformando um problema no outro. Legal, gente. Tem alguma dúvida aí na teoria de
tanto na soma de subconjuntos no problema, entendeu onde que dá para aplicar, a classe deles, né? Então, já que está tudo claro, é ótimo, né? Claro, vamos dar uma olhada então como que a gente resolve esse problema usando a estratégia de backtracking. É ok a gente pensar nessa estratégia porque, bom, ele é um problema NP completo, então é até bom para a gente ilustrar como que a gente faz isso na prática, tá bom? Imagina que a gente tem esse conjunto S aí, ele tem os números de 1 até 8, tanto faz, tá? Os números eles poderiam estar em qualquer ordem, porque é um conjunto e conjunto não tem ordem, lembrem-se disso. E eu quero encontrar o subconjunto que tem uma soma de 11, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente pega lá o primeiro elemento de todos, que é o elemento 1. A gente considera o elemento 1. Peraí, vou usar círculos porque fica melhor. A gente pega o elemento 1, coloca no nosso subconjunto e fala assim, minha soma é 1. Ok. Tá. Como a gente fez isso? Porque justamente o 1 ele é menor do que o 11 e está tranquilo. Né? Próximo cara que eu vou fazer é pegar o elemento 2. Eu vou pegar o 2 e comparar. O 2, se eu adicionar o 2 no subconjunto x, a soma vai ficar menor do que 11? Vai, né? Então, eu coloco o 2 no subconjunto x, eu atualizo a soma, falo assim, beleza, a soma agora tem 3, né? Ela é menor que o 11, então 2 pode ficar lá. O próximo cara que eu vou fazer é o 3. Né? Eu vou pegar o 3 para considerar. Eu vou colocar o 3 no meu subconjunto, vou ver que se eu adicionar o 3 no meu subconjunto, eu vou ter uma soma de 6. 6 é menor do que 11, então 3 pode ficar lá. Certo? Até agora tá tranquilo, gente? Andrew, tá tranquilo aí? Até agora sem backtrack. Próximo elemento que a gente vai considerar é o 4. Ok? Então, eu vou colocar o 4 no meu conjunto, no subconjunto. Vou atualizar minha soma. Minha soma vai dar 10. Eu vou ver 10 é menor que 11. Então, eu posso deixar o 4 no meu subconjunto. Perfeito. Próximo elemento que eu vou considerar é o 5. Antes da gente passar para o próximo slide, qual vai ser o problema se eu colocar o 5 aqui? Isso. Passado o limite. Né? Então, o que eu vou fazer? Né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Diga aí, Ian. Tá bom. Bom, então vamos lá. Tá pensando com o dedo. Então, na hora que a gente colocar o 5 aqui, a gente vai somar 15 e vai falar assim, poxa, 15 é maior que 11. Não é igual a 11. Passou. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui não adianta. É como se eu tivesse... Se a gente desenhasse uma árvore aqui, é como se eu tivesse colocado, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, gente. Vou ter que voltar. 1, 2, 3, 4. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tive uma ótima ideia agora. Para ilustrar esse cara aqui. Então é como se eu fizesse assim, ó. Eu fiz o 1, fiz o 2, fiz o 3.
Fiz o 4. Fiz o 5. Né? Deixa eu deixar esses outros aqui, porque se a gente usar... Isso aqui vai ficar claro. Eu adicionei o 1, né? Aí eu adicionei o 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Na hora que eu adicionei o 5, eu vi que o 5 ele não dá para a solução. Então, eu vou dar um passinho para trás. Por isso que a gente chama isso de backtrack. Tá bom? Então, o que é? Esse cara aqui, ele não vai funcionar. Então, eu tenho que fazer backtrack. O backtrack é falar assim, ó, se o 5 não deu, vamos tentar outro além do 5. Então, o outro além do 5 seria ou 6, ou 7, ou 8. Então, beleza. Quando eu faço backtrack, eu coloco aqui, né? Eu volto, eu tiro o 5 da jogada, volto. E fiz o backtrack. Entendeu, André, o que eu faço? Eu volto na solução anterior. E aí agora eu vou continuar considerando ali, ó, 1, 2, 3 e 4. É como se eu tivesse tentado com 5 e com 5 não dá. E aí, ó, o 5 não deu para eu colocar. Então, vamos tentar com 6. E às vezes, se eu colocar o 6 aqui, vai dar bom, né? Então, vamos tentar colocar o 6 ali. O que vai acontecer quando eu colocar o 6? Né? Eu vou colocar o 6 aqui. Ó, eu estou esquecendo de copiar os outros ali. O que vai acontecer? Na hora que eu colocar o 6 aqui, vai estourar o limite. Eu não vou ter, não vai dar para eu desenhar os voltinhas não, né? Isso, bom. Na hora que eu colocar o 6, eu vou ver que vai estourar o limite, porque vai dar 16. Então o 6 ele também não pode ser um candidato. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar novamente na minha solução e tentar o 7. Vou voltar na minha solução. Pá, voltei. Volto e dá 10. Né? Então, 6 também não pode. Eu vou colocar o 7 agora. Vou colocar o 7 aqui. Na hora que eu coloco o 7 aqui, também vai dar o mesmo problema. Vou colocar o 7 lá. Repare que eu tô literalmente tentando todas as possibilidades que eu tenho de colocar com 4. Olha que péssimo isso. Né? Então aí eu vou ver que o 7, na hora que eu coloco o 7, dá 17. Também não rola de colocar o 7 lá. Apago o 7. Certo? Por fim, eu volto novamente. Volto novamente para o 4. E vou tentar colocar o 8. Certo? Na hora que eu coloco o 8 aqui, vai dar quanto? 18. Né? Então, vai dar ruim também de novo. Opa. Ó, eu esqueci de pegar um do outro. Azar. Peraí, gente, só consertar os outros desenhos para não ficar errado.
Então a gente parou aqui nessa parte aqui do 8, tá certo? A gente colocou aqui, inseriu o 8. O 8 também dá ruim. Nesse momento eu queria saber o que acontece. O que acontece? Eu testei o 1, o 2, o 3. Na hora que eu cheguei com o 4, eu comecei a testar com todo mundo. Eu tentei com todo mundo que estava no conjunto com o 4. E não deu certo. O que acontece, gente? Isso mesmo, é o que o Thiago e o André falou ali, ó. Bom, eu tentei tudo com 4 e não deu certo. Eu tiro 4 fora e tento tudo com 3. Olha que chato. Eu pego esse cara aqui. Ó. Aqui, na hora que eu tirar, eu vou falar assim, poxa, não tem como eu testar mais nada com 4. Volta e vamos tentar com 3. Então aqui, ó, 3, felizão. O 3 agora eu já tentei tudo com 4. Agora eu vou tentar o 3 com 5. Tá certo? Porque com 4 eu já segui tudo com 4. Eu vou tentar o 3 com 5. Né? Na hora que eu colocar aqui o 3 com 5, a gente vai encontrar a nossa solução. Porque a nossa solução era somar. Era somar 11. Tá certo? Eu somei 11. E aí a gente encontrou a nossa solução. Vocês conseguem ver isso, gente? Vocês conseguiram ver esse aspecto de backtrack? Ficou mais claro agora, Andrew? Eu queria só trazer duas discussões aqui, baseado nessa árvore que a gente construiu juntos, tá bom? Vocês estudaram árvores. Vocês estudaram árvores lá em AED 2? Vocês estudaram árvores em AED 2, foi isso? ABP. Eu não sei o que é isso, não. Árvore binária e o P eu fiquei boiando. Tá. Aqui a gente pode encarar isso aqui como se fosse uma árvore, tá bom? E é uma árvore que a gente está, tipo, a gente está caminhando como se fosse em profundidade na nossa árvore. Vocês conseguem enxergar isso? Ó? A gente está caminhando em profundidade. A gente está descendo tudo que dá para fazer com um primeiro. Aí depois a gente, se desse errado, né, igual deu aqui, a gente ia começar a caminhar tudo com três. Né? Vocês conseguem enxergar que a gente está caminhando nela em profundidade? Está vendo todas as ramificações lá embaixo primeiro? De pesquisa, pode ser. Mas, gente, vocês conseguem ver que a gente está sempre caminhando ali. A gente sempre caminha no sentido de encontrar todas as possibilidades para esse cara aqui. Né? A gente está caminhando em profundidade na nossa árvore. Vocês conseguem ver isso ou não? Beleza. Então, o que o backtrack faz é uma busca em profundidade no nosso espaço de soluções. Tá?
É isso exatamente que ele faz. Backtrack. Desse jeito que a gente viu aqui, ele faz uma backtrack de busca em profundidade. A gente poderia fazer um backtrack implementado de outro jeito. A gente pode fazer também ele implementado com outros tipos de caminhamento na árvore de soluções. Backtrack por busca em largura, onde a gente avança na largura da árvore. Isso também é possível, tá bom, gente? Então, assim, a ideia do backtrack não é como você caminha na árvore, mas a ideia é que uma vez que você caminha na árvore, você dá um passinho para trás e volta. Bom, se você deu um passo errado. Ok? A segunda coisa que eu quero discutir com essa árvore aqui que a gente viu é que assim que eu encontrei essa solução aqui, que ela é 1, 2, 3 e 5, tá certo? Assim que eu encontrei essa solução, eu basicamente parei. Vocês concordam comigo? E aí eu queria saber o que acontece se eu falar assim com vocês. Por acaso, tem duas perguntas que eu posso fazer. Existe outro subconjunto que soma 11 aí? Me digam. Existe outro subconjunto que soma 11? Tá. Qual que seria então? Deixa eu pegar aqui. Isso. É um exemplo. Legal. 8 e 3, 7 e 4, 5 e 6. Legal. Então essa foi a primeira pergunta. Vou anotar a nossa primeira pergunta aqui. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Talvez alguém já deve estar pensando. A segunda pergunta é a seguinte. Deixa eu colocar aqui. Sim. Segunda pergunta. Ver se você sabe me responder essa. Qual o menor subconjunto de soma 11? Qual o menor? Qual o maior? Hein? Como que eu faço isso? Deixa eu colocar mais pra cá, porque tá tampando. O que vocês acham? Quem que concorda aí com o Andrew? Vocês viram como é que uma simples pergunta consegue transformar um NP completo em NP difícil? Porque uma coisa é falar, me entrega um conjunto que soma 11.
Outra coisa é falar, me entrega o menor subconjunto que soma 11. Ou o maior subconjunto que chama 11, soma 11. Então, assim, é até legal ver isso, porque os problemas, eles são muito parecidos. A gente consegue ver que um problema é como se fosse isso daqui, né? E é aquele teorema todo que tem na computação, né? Que a gente, hoje a gente acredita que a gente tem um NP. Vamos tentar fazer bonitinho assim, ó. Olha só, gente, eu fiquei muito feliz quando descobri essas coisas aqui. Viu? Eu que desenhei essa bela circunferência aqui. Tá muito bom, velho. Olha só. Pente pra quê? Brincadeira, precisa de pente sim. Os meus alunos de CG estão fazendo lá o pente deles. Pronto. Isso aqui é a nossa proposição, tá bom, gente? Aqui a gente tem o P, que é uma proposição, porque a gente não sabe disso. Nem todos os problemas no mundo têm resolução, né? Esse aqui é o N, P, ó, assim, completo. Deixa eu colocar fora. Aqui a gente tem o N, NP. Difícil. Dá para ver como que a gente consegue mudar algumas coisinhas no problema. Assim como eu tornei o problema NP difícil apenas falando assim, qual o maior subconjunto que soma 11, né? Eu posso deixar o problema mais fácil, né? Eu posso... Ó, mas seria... Porque eu degeneraria muito. Eu queria alguma coisa mais perto, né? Mais próxima. Sei lá, qual qual subconjunto que tem 11 elementos? Você cria um com soma. Hum, qual subconjunto? Já sei, ó. Olha uma pergunta que transforma esse cara aqui em. Transforma esse cara em P. Qual subconjunto que existe? Existe subconjunto que soma pelo menos 11? Vocês concordam que isso aqui é P? A gente pode construir um algoritmo bastante eficiente para isso, né? A gente ordena com um método eficiente, sei lá, mesh sort, quick sort, heap sort, vai somando. Na primeira passada da ordenação a gente faz n log n para ordenar.
Na segunda passada, que é para somar 11, a gente faz em n. N log n mais n a n log n. Né? Então a gente consegue construir um algoritmo polinomial que resolve esse terceiro problema. Né? Então, vou colocar aqui 2, 1, 3. Né? Então, vocês verem como que a gente consegue brincar com o enunciado do problema e deixar ele mais fácil ou mais difícil. O lance é o seguinte, isso daqui é o que a gente, o cenário 3 é o que nós, da computação, a gente gosta. Isso daqui é o mundo real. Não, peraí. Vamos ordenar aqui as coisas, né? Bom, 1, 2, 3. Bom, o problema 1 aqui, né, que existe subconjunto que soma pelo menos 11, é o que a gente gostaria de resolver. O problema 3 é o que o mundo pede pra gente, né? Tipo, qual que é o menor? Eu não quero saber, eu quero saber o menor, eu quero saber o maior. E por isso que vocês vão ver que os algoritmos gulosos, eles respondem bem esse tipo de problema. Bom, já encaixando aí. Gente, tem alguma dúvida aí nessa questão dos algoritmos? Do algoritmo soma de subconjuntos, nessa resolução que a gente viu? Antes da gente partir para o slide final e ver a questão dos exemplos, exemplo do código? Tá tranquilo pro Ian? Para quem mais tá tranquilo? Fala aí. Deixa eu pegar aqui o código. Enquanto vocês vão elaborando a pergunta de vocês. Tranquilo para Thiago também, para o Andrew. Show. Tá. Legal. Então vamos para o último slide de todos aqui. Que a outra coisa que eu queria trazer aqui para a discussão é que a dificuldade que a gente tem para resolver o problema, ele vai crescer com a entrada. Então, assim, vai ser mais ou menos difícil, justamente por causa daquela busca que a gente faz na árvore, né? Influencia. E o negócio é o seguinte, influencia na busca. Olha só, aqui, vamos dizer que eu quero somar 11, né? Nesse primeiro conjunto, para somar 11, eu somo logo de cara 11 aqui, ó. Só que aqui, se eu quiser somar 11, eu vou ter que fazer 5, aí eu vou ver se faz com 9, não faz com 2, não faz com 6, faz com 6. Então, tipo assim, eu vou ter que usar muito mais passos para resolver a segunda instância do problema, do que a primeira instância. Então a gente vai ter essa certa dependência da influência na entrada do nosso algoritmo para a busca. Tá? Uma outra coisa que eu quero falar é que, na verdade, esse problema aqui ele é pseudopolinomial. Isso aqui é uma outra característica de alguns algoritmos. Tá? Ele é pseudopolinomial porque ele quer dizer o seguinte. Oi, Ian, eu vi que você começou a digitar aí, pode mandar. Nossa senhora. O Ian falou assim: seria uma coisa muito doida fazer 3 threads rodando 3 subconjuntos diferentes, tipo ordenado, crescente, decrescente, para tentar achar
a solução, ver se cada um acha a solução mais rápido. Então, ai, gente. Ai, ai. Como eu queria ter tempo para discutir esse tipo de coisa legal. Gente, quem gosta de programação paralela, vem para o nosso grupo de pesquisa em programação paralela. A gente consegue arranjar bolsas, é tudo discutível, tá bom? Quem gosta dessa parte de programação paralela aí, fala comigo, tá? O grupo é grande. É, eu sou do grupo de arquitetura em. O laboratório chama Arquitetura de CART. É um grupo da PUC Minas, CART. Quem quiser, me manda uma mensagem depois, a gente pode discutir melhor, tá? Fazendo um pequeno merchan aqui, a gente faz pesquisa em arquitetura de computadores, em programação paralela e alto desempenho, e programação paralela e distribuída de alto desempenho e sistemas operacionais. Eu oriento alunos nas 3 frentes, tá? Não sou só eu, tem outros alunos de mestrado, tem outros alunos de doutorado, tem outros alunos de iniciação científica. A gente trabalha em conjunto com o pessoal de Florianópolis, com o pessoal da Universidade de Grenoble-Alpes, na França. Então, quem quiser, pode vir falar comigo, tá? Respondendo a sua pergunta aí, o Ian, tem como sim. Na verdade, inclusive, né, falando aí, por que me veio isso na cabeça? Porque o nosso grupo, a gente tem uns 3 anos, a gente escreveu um benchmark, né, que é um conjunto de aplicações para avaliar um determinado processador ou uma determinada arquitetura. E um dos problemas que a gente implementou foi o problema do caixeiro viajante. Não sei se vocês já ouviram falar no problema do caixeiro viajante. Talvez, inclusive, a Amália use o problema do caixeiro viajante para explicar para vocês, né? É um problema também em NP difícil. Também em NP difícil? Não, ele é NP difícil. Esse aí que a gente viu hoje, ele é NP completo. E a ideia é mais ou menos essa. Ele é mais esperto do que isso, né? Essa seria uma boa ideia para começar, mas o que a gente faz é o seguinte: baseado naquela árvore, a gente, em vez de caminhar na árvore em profundidade, a gente caminha na árvore em largura. E aí, o que a gente faz? A gente entrega um conjunto de ramificações para uma thread da nossa aplicação, né? Vamos falar assim, imagina que você tem lá a árvore de busca, né? A gente tem aqui, ó, aqui, aqui. E eu vou caminhar nela em largura. Eu não estou caminhando em profundidade, né? Eu não estou caminhando assim. Eu estou caminhando assim, em largura, né? E aí o que acontece? Aqui eu coloco a thread 1 para executar. Aqui eu coloco outra thread para executar. Aqui eu coloco outra thread para executar. E cada uma das threads ela vai percorrendo a árvore por si só. E aí toda vez que a thread ela tipo assim, toda vez que a thread ela vai lá e encontra uma resposta que é melhor do que a global achada por todas as threads, a gente atualiza a resposta. E se alguém achou a resposta final, ela avisa para todas as demais threads e as threads terminam. Entendeu? Meio que você faz tudo que um humano não faria. Eu? Eu? Ah, tá. O algoritmo, né? Sim, sim. Então, assim, você caminha lateral, saca? E isso tem uma resolução bem interessante, tá, gente? Então, às vezes até falo com o Karan que a gente pode introduzir. É porque isso é um pouco complexo de fazer, sabe? Porque, bom, você tem que ter um conhecimento grande de programação paralela, porque tem essa sincronização das threads conversarem entre si para atualizarem o caminho. Mas, tipo, se você quer soluções, vamos falar assim, ótimas para o seu problema, e ele é um problema relevante, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Por isso que computação de alto desempenho é uma área de
de pesquisa bem interessante, porque a gente estuda esse tipo de algoritmos paralelos e tal. Quem tiver interesse, é só me falar aí, tá, gente? Me manda um e-mail depois, eu vou deixar meu e-mail aqui. A gente pode marcar uma conversa, quem tiver interesse, né? A pesquisa é uma ótima porta de entrada para muitas coisas na sua vida. Minos.br. A gente pode conversar, pode fazer um hangout, eu posso explicar o que a gente faz no grupo. Não é só SEO, a gente tem coisa de programação paralela também, tá bom? Voltando aqui para a aula. Então, esse problema ele também dá para resolver ele com um tempo pseudopolinomial, usando programação dinâmica. A gente pode discutir mais depois o que é esse tal de pseudopolinomial, uma vez que vocês estudarem programação dinâmica. Mas a ideia toda é que, bom, a gente, de certa forma, a gente consegue, no tempo, resolver em tempo polinomial, mas quando a gente olha para a grandeza espaço, a gente tem um consumo de memória exponencial para resolver o nosso algoritmo. Então, esse que é o problema. A gente tem uma dualidade, de certa forma, certo? Por fim, como foi observado ali pelo Andrew no início da aula, esse problema ele é derivado, né, de vários outros. A gente tem um problema da mochila que vocês estudaram. Não, vou espirrar, peraí. You are now muted. You are now unmuted. Desculpa, pessoal do YouTube. Então tá. Então, os problemas que a gente tem derivados, a gente tem um problema da mochila, que vocês já viram ele, que está intimamente ligado à questão de problemas com escalonamento de recursos. A gente tem o problema do subarray de soma máxima. O subarray de soma máxima ele é bem parecido com isso. Só que no subarray de soma máxima a gente tem, em vez de um conjunto que só tem números positivos, a gente tem números positivos e negativos. E aí a ideia é encontrar aquele conjunto que tem a maior soma de todos. Inclusive, esse é um problema que está lá no enunciado do trabalho para vocês resolverem. Um dos enunciados que vocês podem escolher para resolver. Esse cara aqui, ele é muito útil, né, na questão de sequenciamento de DNA. Em época de alta do coronavírus, é isso que a gente faz. Por que fazer sequenciamento do DNA do Covid-19 demora tempo? É um problema ali bastante difícil de ser resolvido. Tá? Ele também é um problema que dá para resolver com programação dinâmica. E tem o problema da partição, que é questão do balanceamento de recursos, né? Então, o Ian, IA é um dos jeitos da gente resolver o problema, porque quando a gente é confrontado com esses problemas que têm uma natureza muito difícil, a gente precisa de usar técnicas, né? E uma das técnicas é IA. IA é uma técnica bem legal para você fazer isso, regionais. Acho que vocês têm IA no curso, eu espero que vocês tenham, porque IA é muito legal, é muito legal. Vocês não têm IA no curso, não? Mas assim, vocês têm todas as bases, vocês vão ter toda a base para aprender IA, tá bom, gente? Vocês vão ter toda a base, tipo, se você quiser abrir. Porque assim, infelizmente, num curso de graduação, não dá pra gente estudar tudo que a gente quer. Tipo, cara, eu já deu para perceber que eu sou um entusiasta de computação. Eu gosto de tudo em computação, né? Mas tem umas áreas que me agradam mais. Por exemplo, eu gosto bastante da área de baixo nível, né? Arquitetura, sistemas operacionais, programação paralela, compiladores. Eu sou fascinado com compiladores. Mas só que na computação, na PUC Minas, a gente só tem um compilador. Tem outras universidades que têm compiladores 1 e 2. E por mim eu teria compiladores 1, 2, 3, 4, 5, entende? Estudando as técnicas complexas e tal. Compiladores, cara, se eu pudesse... Tanto é que eu estou pensando no próximo projeto pessoal de eu desenvolver
ele ser um compilador. Ai, ai, saudades. Bom, então a gente tem a gente tem esse problema do soma máxima. Também tem o problema do particionamento, que ele está relacionado com o balanceamento de recursos. Esse é bem legal. Esse problema de balanceamento de recursos eu estudei no meu mestrado. Eu posso até ilustrar ele aqui, né? Imagina que vocês tenham um array, né, que é o seguinte: um quarto. Aí eu falo assim, ó. Imagina que você tem esse array aí, né, esse conjunto. Esse array, tá? Vou colocar array aqui. Então, pensando aí no problema de balanceamento de recursos, dado um array, divide esse array de forma que, numa metade, a soma das duas metades é igual. Então, por exemplo, se eu dividir aqui, né, não é metade, né, em duas partes, né? Se eu dividir aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Quando eu divido aqui, eu tenho 1 mais 5 dá 6, mais 3 dá 9, mais 8 dá 17. Esse cara aqui, essa parte aqui está somando, então dá 8 mais 9 dá 17. E esse cara aqui, quando eu somo, dá 4 mais 3, 7. 7 mais 6 é 13. 13 mais 8, 21. Deu ruim. Eu quero saber, dá para eu separar esses dois aí de forma que eu divida de uma forma homogênea? Então, esse aí é o balanceamento de recursos. É um outro problema bem relevante, inclusive da área de SO. Gente, ficou alguma dúvida aí nessas questões aí do finais que a gente considerou? Dúvidas, perguntas? Elabore aí enquanto eu vou preparando aqui o nosso exemplo. A gente perguntando aí, gente, eu só tô pegando aqui o. Tá. Então, o Ian perguntou assim: esse problema da partição pode ser resolvido fazendo combinação de maior, menor e ir caminhando até o meio? Ou maior, menor? Não, Ian, porque na verdade você não pode ordenar. Você tem que considerar o array dessa forma que está aí. Não pode ordenar. Se você inclusive ordenar, o problema vai ficar mais difícil. Se você permitir permitir a permutação, tá certo? O Thiago tinha perguntado ali, eu não tinha visto. Todos esses problemas derivados são de tempo pseudo-polinomial? Thiago, sim, tá? Inclusive o problema da mochila ele também tem um pseudo-polinomial que dá para resolver. Mas o problema é que o pseudo-polinomial ele estoura no espaço.
Então, a ideia é assim, que se você tiver memória suficiente, você consegue resolver um tamanho de problema razoável. Na verdade, existe uma solução, a melhor solução de todas é quando você usa programação dinâmica. Mas é por aí. É bem legal. A diferença é uma das métricas que dá para você utilizar numa estratégia gulosa, por exemplo. Vocês vão estudar isso hoje. Bom, vou pegar aqui o. Vou pegar aqui. Ô, Leonardo, você acordou agora? Diz que tá com fome? Aí veio correndo pra aula. Tô zoando. Então tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela pra gente dar uma olhada aqui no algoritmo juntos. Parar aqui. Só pra gente terminar a nossa aula aqui. Gente, vocês estão vendo minha tela aí? Grande o suficiente? Opa. Tá. Então, olha só. Aqui a gente vai resolver o problema. A gente vai ver esse problema aqui do soma de subconjuntos, como é que a gente implementa usando o backtracking. Então eu coloquei aqui com a mesma instância do problema que a gente estudou, que é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para somar 11. Então o negócio é o seguinte. A gente tem aqui a nossa soma de subconjuntos, tá certo? Ela é um método que a gente faz justamente uma recursão para a gente poder caminhar na nossa árvore. Então a gente faz o seguinte, para cada uma, a gente começa numa posição inicial desse subconjunto, a gente começa na posição inicial 0. Né? E aí é um método recursivo, onde que a gente vai fazer o seguinte, a gente começa na posição 0 e vai fazer todas as tentativas começando pela posição 0, pela posição 1, pela posição 2 e assim por diante. Então aqui a gente tenta todas as posições. Tenta subconjunto iniciando em todas as posições. Aí a gente inclui, a gente está usando uma pilha aqui para a gente incluir na nossa solução. Inclui posição na nossa solução. Certo? Atualiza a soma. Certo? E aí o que a gente vai ver? Se a minha soma ela for a soma que eu estou querendo alcançar, soma alvo encontrado. Então pare. Né? Então eu saio do meu loop. Se não, o que eu vou fazer aqui? Eu vou avançar para a próxima posição e fazer a recursão.
Então você busca como se você incluísse a próxima posição. E aí você vai para o outro e aí ele vai tentar fazer todas as somas de novo. Se deu errado, né? Esse pop é para a primeira posição aí, mas só que se você justamente é como se você tivesse caminhado em tudo e passou e aí você fala não, não é por aqui e aí você volta tudo. Então aqui deu ruim, backtrack. Você vai fazer isso, é um algoritmo recursivo, tem um for ali, porque a gente tem que testar todas as combinações possíveis com cada um dos passos. Quando deu ruim, a gente faz o pop e continua tentando. Tá certo? Gente, eu estourei meu tempo aí, acho que acabei falando mais coisa, trouxe mais curiosidade aí para a aula. Depois esse algoritmo está disponível para vocês no Canvas. Dá uma estudada no algoritmo depois, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Na aula que vem a gente está disponível para tirar elas. Só para executar esse algoritmo aqui, então, se a gente executar ele peraí, deixa eu limpar a tela para não dar spoiler. Então, compilar o algoritmo aqui. Compilou. E ele te dá a resposta 1, 2, 3, 5. Bom? Parar de gravar.